Olá, mulher, tudo bem? Me chamo Patrícia Vieira e estou aqui no canal para mais um vídeo para o nosso desenvolvimento, tá bom? Toda segunda-feira nós estamos aqui postando um vídeo sobre saúde emocional, tá? Vídeos importantes. São vídeos curtos, tá? Em média 10, no máximo 12 minutos. 8, 10 ou 12, né? Fica aí por esse parâmetro. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu te peço para você clicar aí no sininho, que toda vez que eu colocar um vídeo aqui, você vai ser alertado e vai poder acompanhar o nosso trabalho. O nosso trabalho tem como objetivo o seu desenvolvimento, o nosso desenvolvimento. Durante esse mês de março, nós estamos voltados para a saúde emocional da mulher, com temas específicos à saúde emocional da mulher. E hoje nós vamos falar sobre perdas, lidando com as perdas. Você já perdeu? E quando eu digo perda, não é só perda de pessoas, são perdas de todas as ordens. E hoje nós vamos aprender com uma mulher chamada Noemi, tá? Noemi, nós vemos a história dela lá no livro de Ruth, tá? Eu convido a você, mulher que está aí com a sua Bíblia, a abrir a palavra de Deus, porque nós vamos falar sobre luto e sobre perdas, mas nós vamos antes conhecer um pouco Noemi, tá bom? Olha, Ruth 1:8. Disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Interessante a palavra de Deus, que Noemi é sogra de Ruth. Noemi, com a sua família, passaram um período de dificuldade, tiveram que sair da terra onde eles habitavam para ir buscar alimento em outra terra. E saiu dali Ruth com seu esposo e com seus filhos, tá? A palavra de Deus diz que a primeira perda que Noemi teve, tá bom? Foi a perda de estabilidade. Olha que interessante. Quando a fome bateu na cidade ali onde Noemi morava, ela teve que sair do lugar que ela estava e ir buscar, vamos dizer assim, buscar uma melhor qualidade de vida, alimento em outro lugar. Quando nós falamos de perda, automaticamente nós pensamos em quê? Em morte. Mas perdas não é só morte. Nós perdemos um tempo todo. Nós perdemos emprego, nós perdemos saúde, nós perdemos bem-estar, nós perdemos estabilidade financeira. Nós estamos vivendo agora num período de pandemia em que muitos perderam os seus empregos, muitos perderam a estabilidade financeira. E juntamente com a estabilidade financeira, muitas vezes perdem a estabilidade emocional também. E a primeira perda que Noemi teve foi a perda da segurança financeira, de alimentação, perdeu a estabilidade. E a palavra de Deus diz que o seu esposo morreu também. E depois dela perder o seu esposo, ela perdeu os seus filhos. Noemi chegou a uma situação que ela só tinha as suas noras, tá? Que as suas noras eram Ruth e Orfa. E a palavra de Deus, ela nos mostra que chegou um momento em que Noemi falou com as suas noras: olha, vão seguir a sua vida. Orfa seguiu, mas Ruth falou assim: não, eu vou ficar com você. O primeiro aprendizado que nós temos com Ruth, né, com essa fala com Noemi sobre perda quando nós estamos fragilizados pela perda, nós precisamos que tenham pessoas ao nosso lado que nos coloquem de pé. Se você está enfrentando perdas, mulher, ou quem, né, estiver aí assistindo esse vídeo,
O primeiro passo importante que a palavra de Deus nos ensina é que nós precisamos ter alguém ao nosso lado. Alguém com empatia, alguém que vai nos amparar, alguém, né, que vai aí nos sustentar, vai caminhar conosco. Então, se você está passando por um período de luto, e eu vou falar um pouco aqui sobre luto, que luto está relacionado a perdas, não só a morte. Uma pessoa que perde um emprego, vamos supor, um emprego que era o emprego dos seus sonhos, que trazia o alimento para a sua família, ela passa por um período de luto, né? Perder algo, né, que tem um valor emocional, sentimental, você passa pelo luto. Luto é um processo sadio de enfrentar as perdas. Existe o luto sadio e existe o luto patológico. Patrícia, quando acontece o luto patológico? Quando você não vivencia o luto, aquela perda de forma adequada. E aí a palavra de Deus diz, né? E nós vamos fechar aqui a palavra, porque nós vamos entrar aqui no entendimento emocional, que Ruth caminhou, né? Trazendo alimento para Noemi. Se você puder, depois lê o livro de Ruth e você vai aprender muito como eu tenho aprendido. E Noemi vivenciou o luto, ela vivenciou a perda, né? Vivenciou a dor. Ela perdeu tanto questões, né, materiais, quanto pessoas que ela amava, seu esposo, seus filhos, e ela teve alguém com ela, claro, para caminhar com ela durante esse período de dor. E quando nós passamos por perda, nós passamos por 5 estágios importantes, que é o luto, né? E que você vai aprender nessa tarde. Se você está passando por perda, está sofrendo, você precisa, né, passar por isso aqui. Você precisa passar pelo luto. E muitas vezes nós queremos, né, é a nossa natureza não passar pelo luto, né? Porque quando nós olhamos o luto, nós olhamos para ele, né, com medo. Eu não quero passar pelo luto, mas nós precisamos entender que o luto, ele faz parte do processo de perda, e quando você passa pelo luto de forma satisfatória, você chega aqui, ó. Você chega nesse patamar aqui, que é o patamar que você consegue caminhar, vamos dizer assim. Você superar uma perda não quer dizer que você vai esquecer a perda. Você vai continuar a caminhar, tá? Patrícia, quais são os estágios do luto, né? Que eu preciso, né? Viver, né? Que se eu perder, eu não vou falar não só de pessoas, nós temos visto, né, que há um número muito grande de mortes, né, com essa pandemia. Eu vou falar de perdas em geral, tá? Eu vou colocar aqui como um exemplo trabalho, tá bom? Vamos supor que você tem uma empresa, como aconteceu com muitos, ou é um trabalhador assalariado e foi demitido por conta da pandemia, está passando, né, por questões emocionais, por estar em casa, né? Eu vou olhar né, todos esses estágios aqui, tá, do luto, com você, para você entender. Vamos supor que eu fui demitida hoje, tá? Já entrei num processo de luto, tá? Você não sabia disso, porque você achava que o luto é só relacionado à morte, né? Perda de pessoas, não. O luto são perdas, né? Você lidar com a perda. Já entrei num processo de luto. O primeiro estágio do luto é a negação. E eu vou falar algo para você. Muitos não conseguem passar dessa fase. A negação, ela é aquele primeiro impacto. Não acredito que eu fui demitido. É você negar o fato existente, né? É aquele primeiro choque. Meu Deus, eu fui demitido. E agora? Não acredito. Quando você passa pela negação, existe o segundo estágio, que é a raiva, né? Que são todos aqueles sentimentos que vêm. Poxa, por que fizeram isso comigo, né? Não foi justo. Vem um sentimento de revolta, né? Ah, essa pandemia, por que a gente está passando por isso? Agora eu estou desempregado. Vem aquele momento de revolta.
Depois do momento de revolta, né, vem a chamada negociação. A negociação ela é muito interessante, que é aquele momento que a gente fica questionando, né, aonde nós erramos, se tivéssemos feito diferente, será que se eu tivesse trabalhado melhor, será que se eu tivesse, né, me desempenhado melhor no trabalho, será que eu consigo, né, voltar, será que isso não teria acontecido? E você fica naquela barganha, naquela negociação, né? Esse momento do luto, ele é natural, né? Você ficar pensando, né, no que poderia ter acontecido se fosse de forma diferente, tá? E isso, né, pode nos adoecer. Por quê? Porque muitas vezes é nessa fase que nós jogamos a culpa em nós. Poxa, se eu tivesse trabalhado de forma diferente. Mas por quê? De repente você é um ótimo, né, empregado, foi um ótimo empresário, mas as circunstâncias externas levaram a isso. Que você fechasse a sua loja ou que demitisse alguém, a culpa não é sua, né? E aí entra um processo que a gente chama de auto-perdão, que pode ser, né, um tema futuro. Depois entra a depressão, tá? É muito comum no processo de luto entrarmos numa tristeza profunda. Essa depressão não é a depressão patológica, aquela depressão clínica que nós tratamos. Se o luto não for vivido de forma, né, adequada, pode sim chegar à depressão clínica. Essa depressão é um estado de tristeza profundo pela perda, tá? E aí você tem que, né, você está passando por luto, você tem que diferenciar, né, buscar ajuda e tentar, né, aí ter esse suporte, né, como o Ruth deu esse suporte para Noemi, né, para você conseguir caminhar. E no final tem a aceitação. Alguns estudos chamam de abertura, que é a fase final do luto, que é aquela fase, né, em que nós conseguimos, né, continuar a caminhar, tá? Continuar, você já consegue perceber, né? Consegue achar, né, alguns caminhos, né, para continuar, vamos dizer assim, a vida. Eu não estou dizendo que passar por isso é fácil, não, tá? Eu estou dizendo que é um processo necessário. Eu já acompanhei muitas pessoas com luto e já vivenciei o luto de vários tipos. Eu acredito que você também. Nós não estamos, né, imunes a isso. Nós precisamos viver o luto de forma sadia, sofrer, chorar, o que nós precisamos fazer para não entrar no luto patológico e ter um quadro clínico. Às vezes a pessoa pergunta, Patrícia, quanto tempo, né, passa isso aqui? Vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não saem da negação e ficam anos na negação. Outras não, já ficam presas na negociação, no questionamento ou no sentimento de revolta, outros ficam no estágio de depressão, né? Outros já conseguem passar por todos, né? E você já consegue encaminhar cada pessoa a seu tempo. Você só tem que ficar atento, né? Dependendo do tempo em que você está preso a algum tópico desse, pode te levar ao luto patológico e você chegar a quadros clínicos como depressão, ansiedade, né? Pânico, dentre outros, tá? E Noemi seguiu, né? Você vê que Ruth casou, Noemi voltou para sua terra, tá? Aonde ela saiu e seguiu. Primeiramente com a ajuda de Deus. Depois porque teve alguém ao seu lado que caminhou junto com ela. Que nós venhamos a aprender com as mulheres de Deus, mulheres da Bíblia. A palavra de Deus, né, ela nos consola, ela nos orienta. Se você está precisando de uma ajuda, né, busque a Deus, busque profissionais, alguém que caminhe ao seu lado nesse processo de dor, nesse processo de luto, para que você não vivencie o luto patológico, tá bom? Obrigado por acompanhar. Semana que vem vamos falar sobre inteligência emocional, tá bom? Vamos conhecer uma mulher aí, que eu não vou falar quem é na Bíblia, que nos ensina muito como lidar com situações difíceis, tá? Qualquer coisa, me manda uma mensagem aqui, tá? Deixa uma mensagem, um comentário, compartilha. Ah, eu gostei muito, eu vou compartilhar com outras mulheres. Compartilha, acompanha e se desenvolva, tá bom? Até semana que vem.